quer criar uma carreira dentro da empresa, você tem que falar a verdade, tem que empreender esforço, porque nada cai do céu. Qual a aposta que você realizou e que não deu em nada? Tem alguma? E se Vários. Aceitar o que não deu certo, que não está dando certo, não é fácil. Não. Isso não é para qualquer um. Eu fiquei 10 anos. Não é uma coisa, 10 anos. No sexto ano eu já estava quebrado. Empurrei mais 4 anos de força de vontade até assumir, falar, pô, tô gastando uma energia à toa. Deixa eu matar esse negócio. Todo mundo investe ou renda fixa, ou renda variável, ou num carro novo, ou numa casa nova. Por que você não reserva um pedacinho disso para investir num fundo de venture capital? Por que você não reserva um pedacinho disso para virar anjo de alguma startup? Pô, você acabou de casar, tá para ter filho agora, você vai arriscar com filho num momento que você vai ficar 3, 4 anos sem retirar um salário aí digno para poder sustentar uma família? Você já se estressou ao ouvir um não? Já aprendeu algo ouvindo quem já fez? Já mudou de rota ao conhecer uma experiência mal sucedida, um erro, decisão equivocada ou uma derrapada? Pois é, amigos. Esse é o poder das lições aprendidas. Neste episódio temos uma pessoa especial. Conversamos com João Zica, fundador do Raja Hub, que abre o jogo sobre uma jornada marcada por altos e baixos. Um cara humilde, ar de menino, um jeito simples de falar, mas que trabalha duro e toma decisões difíceis. Sem glamour, sem atalhos. Um profissional que domina, como ninguém, o mundo das startups e do venture capital. Zica já trocou de pele várias vezes, pois é um empreendedor nato. Em 20 anos de estrada, rodou por ecossistema mundo afora. Lapidou e escalou negócios de empreendedores. Viu sua startup naufragar. Aprendeu com fracasso e deu a volta por cima. Virou acelerador e investidor. Este ano inaugura o Raja Hub, o primeiro hub privado mineiro de empreendedorismo, tecnologia e inovação, conectando quem precisa de investimento e quem quer investir. Eu sou Mauro Carrusca e este é o Entre 0 e 1 Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Entre 0 e 1 Podcast, aquele que mergulha fundo na zona cinza da tecnologia, da ciência e da vida e que procura ajudar as pessoas, os executivos, os empreendedores, né? Não só em aprendizados, mas também em entender que falhas acontecem e como que essas pessoas de sucesso dão a volta por cima. E no podcast a gente procura com muito cuidado trazer essas pessoas de sucesso e que realmente vão mostrar que não é fácil chegar aonde eles chegaram, que as falhas acontecem e eles vão mostrar que como que faz para realmente rever essas trajetórias. E eu estou aqui com nada mais, nada menos que com o João Paulo Zica Fialho, né? Popular Zica, para muitos Joãozinho, né? Que está aí numa empreitada fantástica construindo o novo Raja Hub. E ele vai contar para a gente. Primeiro, Zica, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer enorme estar com você aqui. E conta para a gente agora, quem é Zica? Agora é Zica pelo Zica. Bom, Carrusca, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aí com você no Entre 0 a 1. A gente que foi, né, junto lá no Sucesso Minas, você como vice-presidente de Startup Inovação e eu assumi a diretoria. Depois tivemos a oportunidade de você ir para a VP de Inteligência Artificial e eu estar lá de Startup Inovação como vice-presidente. Bom, o propósito do Raja, né, a ideação do Raja, eu venho de família empreendedora, meu pai foi fundador de siderúrgica, meu irmão fundador de fábrica de software. Tive a oportunidade de empreender investimento em franquias de lavanderia, depois estúdios de música e, por fim, caí administrando patrimônio imobiliário, transformando um prédio num hub de inovação, que foi o início do Raja Valley, e percebi que em algum momento era necessário a gente fazer essa conexão mais direta entre o hub e uma universidade formadora de profissionais de ensino técnico de tecnologia e graduação de tecnologia, e daí a gente fez esse posicionamento do Raja para em frente ao Cefet, e daí, né, fizemos essa transição de Raja Valley para Raja Hub,
e também atuamos aí com o nosso braço de Venture Capital, investimento em tecnologia e inovação, através do Raja Ventures. Ô, Zica, eu achei muito estratégico. A gente fez uma visita agora à obra, né? Estamos em obra, né? Estamos em obra, estamos aqui no nosso QG de obra. E você está equidistante dos grandes pontos de ensino, né? Gostei do que você me contou aqui antes da gente começar a gravação, né? Você está do lado do Cefet, da PUC Minas, né? Do Sebrae na parte de gestão, a própria FDC também, a Universidade da FDC está aqui próximo, na Bernardo Guimarães, e o Cotemig no Barroca. Hoje, pelas contas que você fez, quantos estudantes da área de tecnologia vão ter acesso ao Raja Valley anualmente? Bom, só se a gente fala da PUC, Cefet, Cotemig e também a Newton Paiva, só aí se a gente coloca de 30 a 60 pessoas formando por ano, vão dar 4 entidades, vai dar mais de 200 pessoas por ano formando. Fantástico. Só nesse raio de 2 quilômetros aqui do Novo Raja. Fantástico. E você falou aí do Venture Capital, né? Isso. Que é o braço do Raja Hub, né? Quanto você já vem investindo em montante hoje nessas startups? Bom, isso tudo começou, né, lá em 2016. Na verdade, 2015, quando eu fui investidor da Pila, uma Venture Builder Tech, fiz investimento e fui cofundador em 2 bets. 2015, 16. Depois de 17 até este ano, a gente investiu em 10 programas de pré-aceleração através do braço do Raja Ventures. A gente contratou o Lemonade para fazer o primeiro, a Willinka para fazer o segundo, a Playboy para fazer o terceiro. A gente absorveu o know-how de pré-acelerar e fizemos da 4ª à 10ª edição. Pré-aceleramos 215 grupos de empreendedores, desses 215, 115 abriram CNPJ, 90 emitiram fatura e hoje a gente tem, desses aí, tem 10 começando a faturar ali acima de 2 a 3 milhões por ano, começando a dar o ar. E além disso, a gente investiu junto com a Bossa Nova e o Sebrae Santa Catarina no programa de aceleração do Inova. Já finalizamos esse ano o 4º bet, já foram 80 startups aceleradas, estamos indo para o 5º bet, onde tem Sebrae Santa Catarina, Bossa Nova, Banco Regional de Desenvolvimento lá do Sul, BRDE, Sebrae São Paulo, Sebrae Nacional investindo, tá? E a gente também está aí com esse know-how aí da aceleração, fora os fundos, né? Hoje a gente participa ativamente como investidor na Monax, Casec, Astela, Grid, Redpoint, Terracota, G2 Capital, Bossa Nova e a DGF. São fundos de Venture Capital que a gente tem participação como cotista. Agora, uma curiosidade que eu até anotei aqui, essa trajetória sua começou lá atrás, né? IBMEC, marketing, pesquisa, tecnologia, investidor, né? O que você acha que realmente moldou você como profissional? Bom, eu tive uma grande experiência empreendedora, né? Meu pai foi diretor comercial industrial de uma siderúrgica, meu irmão foi diretor técnico e CEO de uma fábrica de software. Eu tive grande oportunidade de estagiar com meu irmão, depois virar um diretor dentro da BHS. Quando a gente fundou a Bismart, tive experiência de aprender muito dentro da Bismart, como Inside Sales, fui gerente de conta SMB, fui gerente de conta Enterprise, gerenciei parcerias com Microsoft, VM, Adobe, grandes players. Isso ajudou a me trazer um relacionamento, network, conhecimento muito grande em tecnologia. E um aprendizado grande que eu tive também foi num momento que eu tive como empreendedor de estúdio, de gravação de música e shows, empresariando duplo sertanejo, onde eu aprendi o desafio de você ter que organizar um evento, fazer todas as contratações, e na hora de promover o evento você ter aquele risco, se vai ter gente, não vai ter gente, vai dar muita gente ou não vai ter ninguém para aquilo, se vai ter chuva, se não vai ter chuva. Foi uma experiência muito, muito grande, e que ao começar a trabalhar com a família na gestão de patrimonial imobiliária, eu trouxe também algumas oportunidades de entender os desafios. Você
proprietário de um imóvel, você cadastra ele em várias corretoras, você é mais um no meio de 1.000. E uma coisa que eu trouxe muito como aprendizado é quando você for criar o seu próprio negócio, como fundador, você tem que ter o know-how do core business daquele negócio ali nas suas mãos, na rédea do controle. Você tem que ter a capacidade de execução daquilo, você tem que ter a capacidade de transferir conhecimento daquilo a que o negócio se propõe e, por fim, você tem que ter conhecimento e habilidade de poder gerir pessoas para estar junto com você naquilo, nunca terceirizando o core business do negócio. Sensacional, eu concordo com você em gênero. Voltando um pouquinho aqui, que você falou da Bismarck, foram 10 anos, né? Foram 10 anos. E você lidou com Microsoft, com Symantec, VMware, e, para falar a verdade, eu fui da IBM muitos anos, e lidar com esses gigantes não é para qualquer um, não é para amador, né? Qual foi o maior perrengue de gestão que você enfrentou nessa fase sua de lidar com essas empresas? Algum projeto que desandou? Por que ele desandou? Você lembra de alguma coisa que você possa compartilhar? Muita coisa que acontece, né, no nosso dia de empreendedor que a gente tem que saber atravessar obstáculos. E tem coisas que são bem negativas, né? Infelizmente, quando você começa a crescer, a gente tem que optar por focar mais em algumas coisas dentro da empresa, deixar outras pessoas cuidando de outras coisas. Infelizmente, já tive alguns desafios como pessoa na área financeira tentando passar para trás, na época antigamente de cheque, né? A pessoa te pedia para assinar um cheque, fazia saque, e aquilo ali você estava fazendo em duplicidade, a pessoa fazia a captação e embolsava parte daquilo. Já tive perrengue de estar querendo vender serviço de consultoria em clientes e depois você descobrir que funcionários da sua empresa estão dando consultoria em paralelo, emitindo propostas para mesmos clientes com valores mais baixos, e a partir daí você começa a descobrir que tem pessoa do seu lado te puxando para trás. Pessoa da área comercial, você vai vender treinamento, a pessoa vende num valor X a mais do que aquele valor de tabela, aí na hora que você vê, a pessoa manda para o cliente fazer transferência para a sua conta pessoal. Isso na tecnologia. Você vê como é que empresa é feita por pessoas, né? Cada vez mais a gente tem certeza, a gente tem que apoiar nas melhores, por isso que eu falo sempre que a gente deve reconhecer e valorizar as pessoas, né? A gente não precisa de 1.000, de 100, às vezes é uma que vale por 1.000, mas é essa que nos passa toda a confiança. Exato. E que vira o nosso braço direito, braço esquerdo, como você falou até de um diretor que trabalha com você, né? Exato. Isso é fantástico. E também, né, na época que eu estava trabalhando com música, né, estava ali na época na área de venda de shows, venda de utilização do estúdio. Aí vem a pessoa técnica, que é o líder, né, que faz a gestão técnica do estúdio, tem seus horários diferentes ali para trabalhar, né? Pô, o pessoal da área de música, que é artista, tem suas inspirações, é mais na madrugada do que no dia. Eles trocam a noite pelo dia, vai trabalhar de 7 às 7, enquanto a gente, mais da área comercial, mais ligada à família, essas coisas todas, quer trabalhar durante o dia comercial, aproveitar os finais de semana. E isso aí me fez dar uma pivotada da área de música e entretenimento, né? Porque a gente trabalha mais sexta, sábado e domingo, tendo que abdicar da vida social para poder ir para a vida profissional. Agora me deu uma curiosidade. Antes de você pivotar, né, o que te fez sair da tecnologia e ir para empresariar músicos? E da área sertaneja, ou foi por acidente? Foi mais oportunidade. Como ex-cliente da tecnologia tinha montado um estúdio, eu achei bem fácil quando 2 amigos queriam que eu colocasse eles para tocar no mercado, acessar a gravação dentro do estúdio e depois distribuir dentro de algumas casas noturnas, né, alguns eventos de sertanejo que tinha aqui em Belo Horizonte na época. Enfim, coisa do passado, fiquei nesse período aí 2 anos, acabei voltando para a área executiva, atuando aí junto com a família, fazendo administração patrimonial imobiliária, inicialmente na casa aí de uns 20 milhões, o imóvel que a gente comprou na Raja Gabalha, e a partir daí, infelizmente, em algum momento na sucessão familiar, depois do falecimento do meu pai, eu vi que
eu estava criei um hub de inovação dentro de um prédio familiar, mas que ali não era o melhor espaço, o melhor local para aquilo ali estar consolidado. Aí depois, né, de uma série de visitas a nível nacional, na CAT, lá em Florianópolis, no Porto Digital, lá em Recife, ao InovaBra e ao Cubo, lá em São Paulo, eu vi que o meu hub de inovação estava deslocado. E daí busquei aqui em Belo Horizonte, pesquisei frente a algumas universidades de formação técnica em tecnologia e também graduação e pós-graduação, algum terreno em frente a alguma universidade. Felizmente, encontrei 2 terrenos em frente ao Cefet e comprei esses 2 terrenos e incorporei nesse edifício que vai ser o novo Raja Hub. Qual foi assim, o grande motivador para o Raja Hub? Para você partir para o Raja Hub? Carrusca, a gente vê esse ecossistema de Belo Horizonte, né, o San Pedro Valley, Federação das Indústrias investindo no FIENG Lab, Secretaria de Estado colocando dinheiro no CID, no Compete Minas, vários programas aí de inovação, tecnologia, formação empreendedora, e por fim, Banco BMG investindo na Bossa Nova, e por fim, Banco Itaú criando o Cubo, e Bradesco no InovaBra. Eu falei, se tem governo colocando bastante dinheiro, se tem bancos fazendo investimento, e se tem representante das indústrias desenvolvendo inovação dentro das indústrias, é uma tendência, não é uma modinha, e daí eu resolvi entrar de cabeça nisso. Aí foi quando, em 2016, comecei a fundação do Raja Valley, hoje Raja Hub, e a partir daí eu fiz questão de visitar os principais hubs do mundo. Tive em Israel, que você me contou, no Technion e outros hubs, tive em Waterloo, na Comunitec, na DMZ em Toronto, fui na GSV Labs, lá no Vale do Silício, tive a oportunidade de ir nos institutos Fraunhofer, lá da Alemanha, tive em Portugal, tive no Chile, tive na China, e daí trazendo alguns insights, até mesmo para entender qual que é a cultura desses países e por que não, em algum momento, globalizar alguma startup nossa. Eu acho que isso você dá um grande ensinamento que você já falou antes para a nossa audiência, principalmente para os empreendedores, até para os executivos, né? Quando você começa o empreendimento, você tem que ter conhecimento. Já. Você tem que saber o que você quer, você tem que conhecer onde você vai colocar seu pezinho, porque senão a coisa não decola do jeito, ou você vai demorar muito, vai ter muito esforço para chegar aonde você chegaria de uma forma mais leve se você tivesse adquirido conhecimento. Nesse tour que você fez a nível mundial e Brasil, né, dos grandes hubs, qual, assim, um erro que você observou, que é comum, que você procurou evitar aqui, na sua construção? Você tem ideia de algum erro que você, latente, que você vai, olha... O primeiro erro foi esse, que eu fui aproveitar um empreendimento pronto da família para criar o meu hub nesse lugar que estava desconectado da inovação e tecnologia. Espero que agora, né, transferindo o Raja Hub para em frente ao Cefet, próximo da PUC, próximo do Cotemig, próximo do Sebrae, próximo da Newton Paiva e próximo da Estácio de Sá, a gente consiga suprir esse primeiro gap. Uma segunda questão que eu fiz questão de aprender toda a cadeia do Venture Capital, né, investindo em fundos de Venture Capital pré-seed, anjo pré-seed, seed, série A, série B, private equity, e adquirir o know-how. Via Launch Raja Ventures, a gente tem nosso programa de pré-aceleração, que atua da ideação para validação de produto, para validação de negócio, para ver se vai ou não virar uma nova empresa. A aceleração junto ao Sebrae Santa Catarina e a Bossa Nova, através do Inova, que aí já projetos já mais tracionados, já faturando entre 20 a 50 mil reais mês de MRR, e estão já aí com estágio um pouco mais avançado. Só para os nossos ouvintes, explica o que é MRL. MRR é a recorrência mensal, né? Contratos de recorrência mensal. E por fim, né, a gente tive a oportunidade de conhecer, quando eu fui para a China, um ex-executivo da XP, que foi fundador da Solon Capital, e que da Solon Capital fez uma spin-off que é a Before. Eu acabei me virando sócio deles na Before e na Solon Capital, ou seja, a gente vai desde do Launch Raja Ventures, na pré-aceleração, o Inova na aceleração,
investimento direto em fundos de venture capital e também a sociedade com private equity da Sola, ou seja, a gente percorre toda a empresa da startup do zero ao exit ou do zero à abertura de capital. Fantástico, Zica, fantástico. Eu acredito que vocês aí devem estar aproveitando muito, né? E aprendendo com que não é fácil chegar onde chegou. E nessa linha, eu queria te perguntar uma coisa. Tem algum erro ou decisão arriscada que você pode compartilhar com a gente que foram essenciais para o Raja ser o que é hoje? Bom, a gente erra muito nesse meio do caminho, né? E tem um negócio que é muito difícil, que eu vejo que são... Hoje, né, o Venture Capital ainda já está começando a ser difundido no mercado, mas ainda são poucas pessoas aqui no Brasil que investem no Venture Capital. A gente tem um volume muito grande de pessoas que têm acesso ao mercado financeiro através de gestoras e de bancos, principalmente depois que a XP e o BTG saíram abrindo rede de parcerias Brasil afora. O pessoal aumentou muito o número de pessoas com investimento em bolsa de mercado de capitais. Mas no Venture Capital em si ainda é um mercado muito incipiente. E a gente, né, pelo Raja, a gente nos trouxe como desafio, que é o projeto que a gente lançou em 2023, que é o Invest Raja, junto de algumas empresas de investimento em crédito e investimento financeiro. A gente montou um produto que a gente tem levado para o interior como treinamento sobre investimento alternativo, desde crédito, Venture Capital, Private Equity, que é o Invest Raja. A gente listou 20 cidades do interior de Minas, a gente já deu esse treinamento em 15 dessas cidades, percorremos vários quilômetros e treinamos, em média, 60 pessoas em cada cidade, no raio aí de 900 pessoas que já participaram desse nosso treinamento, que a gente pretende estar dando continuidade. Parabéns, eu acho que isso é fantástico. Você está formando uma base, né, para trabalhar com você. E investir junto com você. Você olhando aí, já que você percorreu, o que mais te surpreende nesse ecossistema mineiro? Né? O que mais a gente precisa aprender? O que a gente ainda pode ensinar? Tanto para o Brasil ou para fora? Ou o que a gente aprende de fora? Bom, a gente tem, né, não só no Brasil, mas todo o país, a gente tem aquela questão da troca de governo de tanto em tanto tempo. Aqui no Brasil, a cada 4 anos, troca o governo. E começa tudo de novo. E isso impede da gente ter uma sequência lógica de ações para estar progredindo. Infelizmente, né, quando você começa no ano, você aprende aquele primeiro ano. No segundo ano, você começa a implantar suas ações. No terceiro, você começa a colher. E na hora que chega no quarto, que é para colher mais ainda, você já tem que preocupar com a sua reeleição ou troca de governo. Isso prejudica bastante. E a gente sabe, né, para você construir uma empresa, para você construir um negócio, só para você descobrir se o seu negócio vai ter ou não vai dar certo, demora esses 4 anos. O 5º ao 10º ano eu coloco que é para ou desistir de vez ou começar a rampar. E só depois do 10º ao 20º é que o negócio realmente cresce. Aí, assim, a gente tem esse desafio, né, de troca de política, não somente na questão política, mas estratégia. Muitas empresas aí de economia mista, ou até mesmo empresa mesmo privada, quando troca muito assim a gestão, muda toda a cultura, muda toda a estratégia, e toda mudança de estratégia, muitos projetos são rompidos, e muitos projetos são introduzidos, mas não tem uma continuação lógica. A descontinuidade custa muito caro. Exato. Custa muito caro. Eu falo sempre, às vezes, com empresários, que um dos maiores gastos que existe dentro de uma empresa, independente se é uma indústria, se é uma empresa de serviços, ou um varejo, é o retrabalho. Exato. Ou seja, fazer de novo é muito caro. Nessa linha, há muitos anos eu venho estudando, você já me conhece aí, o impacto da tecnologia no ser humano. Eu acho que você não tinha nascido ainda, eu já estava pensando nisso.
Ou seja, eu imaginava essas tecnologias que vão chegar, qual que seria o impacto disso daí. E eu acredito que a tecnologia, ela existe para melhorar a vida das pessoas, sabe? Desde uma coisa mais simples e até uma coisa mais complicada, né? Em um hospital, essas tecnologias de ponta. Infelizmente, não é o que está acontecendo. Onde você enxerga hoje a maior zona cinza, essa nebulosa, entre o discurso da inovação e a sua aplicação prática? Uma coisa que eu vejo muito difícil para a gente hoje em dia é a cultura dos jovens de hoje. Hoje os jovens, eles não pensam tanto em criar carreira dentro de uma empresa, eles preferem ter a sua flexibilidade e a sua liberdade, e isso dificulta muito para os empresários e para os executivos das grandes empresas, porque a pessoa quer ter liberdade, quer fazer o home office, mas ela ainda não tem maturidade suficiente, comprometimento suficiente para ela poder entender que ela tem que dar resultado. A empresa vai conseguir pagar o valor? Vai, mas se ela não der resultado, e que esse resultado não é de um dia para o outro, o resultado é construído no longo prazo. Você tem que entender como é que a empresa funciona, começar a entender quais são as tecnologias usadas dentro da empresa, qual que é a cultura da gestão daquela empresa, como que essa empresa se insere no mercado, e até que isso é plantado para começar a colher, para os resultados voltarem, isso demora aí de 12, 24 a 36 meses. E os jovens de hoje em dia estão querendo ter o retorno ali imediato. Quase que em 6 meses eles já querem ter uma promoção, quase em 1 ano eles já querem ter subir de hierarquia, ter mais poder, ter mais salário. O estagiário, ele entra e já pergunta em 6 meses quando é que vira dono, né? Exatamente. Quando que ele pode ser sócio? Hoje a gente está com a dificuldade cultural muito difícil. Os jovens de hoje em dia não têm aquela característica antiga de querer crescer, fazer carreira dentro de uma mesma empresa. Eu vou confidenciar para vocês, que esse papo aqui é bem informal, né? A Care que eu fundei há 32 anos. Eu saí da IBM, eu morava no Silicon Valley, né? E com um sonho de pensar como que seria um modelo de gestão do futuro, que deveria ser colaborativo, mas eu não sabia responder como seria essa colaboração, como é que a gente deveria repensar uma governança. Agora tem uma pergunta que não quer calar, eu queria te fazer. Onde essas empresas erraram no entendimento do que vem a ser inovação? São 3 bichos diferentes. Uma coisa é inovação, outra coisa é tecnologia e outra coisa ainda são novos negócios. Sim. E nesses últimos 5 a 10 anos, muitas empresas quiseram entrar no mercado de inovação, contrataram uma pessoa ali que participou de uma pré-aceleração, participou de uma aceleração, seja como empreendedor ou como um agente de inovação, achando que ia entrar para dentro da empresa e resolver o seu problema da área de inovação. Só que essa pessoa não tem experiência para entender os processos da empresa, entender onde é que estão os gargalos da empresa, entender como é que é a questão de orçamento dentro da empresa, como é que é o planejamento de médio e longo prazo dessa empresa, quanto que essa empresa está disposta a gastar de orçamento em 5 a 10 anos para ver essa transformação acontecer. Não vai ser antes de 5 anos que esse negócio vai dar muito certo. Você pode muito bem abrir um programa de inovação aberta, contratar uma startup que ela vai te ajudar a vender mais, se ela for de marketing ou de vendas, que ela vai te ajudar a reduzir seu custo operacional, se ela trouxer eficiência operacional, mas como é que você vai medir esse resultado? Como é que você vai transformar esse orçamento? Não é tão tangível, né? Como é que você vai transformar esse orçamento naquele setor que vai ficar 5 anos para se pagar, para depois 10 anos aí sim esse negócio dar certo? Eu concordo plenamente. Muita empresa resolveu aí, né, montar seu setor de inovação, depois criar sua área de novos negócios, quando às vezes o executivo foi muito pressionado a falar que estava no ecossistema de inovação, às vezes os sócios da empresa não tinham
esse interesse de investir em novos negócios, ele quer simplesmente fazer com que seu próprio negócio cresça mais, dando mais lucro, dando mais dividendos e não necessariamente tendo novos negócios. Porque tendo novos negócios, ele vai ter que ter uma nova estrutura comercial, uma nova estrutura administrativa. É difícil você ter um CSC colaborativo de uma empresa, de um negócio novo, sendo que ainda tem uma cultura já enraizada daquela empresa que está indo muito bem e que como é que você muda ali de uma hora para outra? É fantástico isso que você falou. Inclusive, a meu ver, inovação e tecnologia são coisas diferentes, sabe? Inovação tem a ver com pessoas. Exato. Né? E tecnologia são ferramentas que evoluem todos os dias. Nesse ponto, você conhece startup tão bem, né? Parece que conhece um pouquinho, né? Um pouquinho você conhece, né? A gente vê muitas startups, da grande maioria não chega muito longe. Tem uma ideia e foca naquela ideia e não consegue olhar para o horizonte e ver que aquela ideia, de repente, morre em 2, 3 semanas. Né? Quando você consegue pensar e não sabe evoluir. E a tecnologia muda muito rápido, causa rupturas muito rápido. E a tecnologia impacta profundamente a sociedade. E uma startup desenvolvendo alguma coisa para ganhar dinheiro, alguma ideia bacana, voltada para a sociedade, que está voltada para pessoas, não vendo essa mudança, pode ser que a sociedade repense aquilo e a startup não perceba que aquilo ele pensou e ela vai ao fracasso. Você concorda com isso? Ah, com certeza. A gente vê muito, né, nos projetos das pré-acelerações que a gente tem, às vezes chega uma pessoa muito boa de tecnologia, apaixonada por aquele seu produto e tem uma dificuldade de testar aquilo, validar aquilo no mercado e entender qual que é o mercado real para aquele negócio que está se desenvolvendo. E muitas vezes o contrário, às vezes chega uma pessoa que entende muito do mercado, sabe daquela dor de mercado, mas não tem a noção ou a dificuldade, não somente financeira para contratar tecnologia, desenvolver aquilo, mas também do entendimento da tecnologia e principalmente da gestão da empresa de tecnologia. Ele quer resolver uma dor de mercado, para isso ele quer ser dono da própria empresa, mas na hora que começa, contrata uma pessoa de tecnologia, desenvolver o produto, aí tem que contratar a pessoa de vendas, tem que vender o produto. Começou a vender, tem que contratar a equipe financeira para cuidar do dinheiro do negócio. Aí depois você tem que ver se aquilo ali vai dar viabilidade, ver se está recebendo dinheiro suficiente para pagar as contas. Se ganha maturidade de mercado. Se ele tem caixa suficiente para aguentar os 3, 4, 5 primeiro ano até break-even o negócio para poder suportar. Ou então como que ele vai buscar o funding, seja de fomento municipal, estadual, federal, ou via investidores anjos, ou venture capital, ou corporate venture capital para financiar isso, e acaba aí se embolando. Acho que as pessoas têm misturado muito o querer resolver uma dor de mercado com o empreender, com ser bom em tecnologia, ter um excelente produto, quando você tem que fazer um mix aí de habilidades e competências para você realmente virar um empreendedor e conseguir tocar um negócio aí produtivo. Eu acho que uma coisa que você, que participa de bancas, inclusive, avaliando startups, deve ver a qualidade da equipe, né? Exato. Quanto mais multidisciplinar, mais complementar a equipe, mais chance ela tem de sobreviver. E eu percebo que, se ele, como eu falei anteriormente, se ele não consegue ver futuro, ter uma visão de futuro, para ele pivotar, de repente, olha, essa ideia foi muito bem no início, agora nós temos que dar uma pivotada para cá, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Isso aí vem muito do empreendedor, né? Tem, como eu falei, tem um empreendedor que fica muito aficionado naquela sua tecnologia, mas não que vai para o mercado. Se ele não tiver uma propensão a poder mudar alguma coisa, ele acaba se ferrando e o negócio não prospera. É um jogo de cintura, né? Ele tem que ser rápido. Agora, vamos pensar numa coisa que as faculdades em que você agora que entrou aqui no miolo, né? Eu acho que elas não ensinam a gente a ter aquela visão, né? De uma aposta certa, né? Esse mundo de hubs, startup, ele é repleto de incertezas, que você pode investir, pode não dar certo e tal, né? Qual a aposta que você realizou e que não deu em nada?
Tem alguma? E se Várias. teve... não acredito. E o que você aprendeu com isso? Na maioria delas. Quando a gente vai na pré-aceleração, a gente abre o edital, capta ali de 10 a 20 ideias, 10 a 25 ideias, grupos de empreendedores com ideias, dá um treinamento ali de 12 semanas sobre societário jurídico, contrato de vesting, contratos de propriedade intelectual. Aí tem a parte de desenvolvimento de MVP, desenvolvimento de produto MVP. Aí vem alguém de tecnologia, que vem falar sobre tendências de tecnologia. Hoje em dia, inteligência artificial. Vem pessoas falar sobre fundraising, captação de recursos. Vem pessoas falar sobre estruturação de equipe, gestão financeira. A gente tem a nossa trilha aí, né, dessas 12 semanas com 7 conteúdos bem definidos para esse treinamento, e que ao longo dessas 12 semanas acabam que o grupo de empreendedores ali desiste, aí um amigo chama outro para empreender, aí ele vê que o buraco é mais embaixo, que ele não está no momento de vida. Eu falo muito isso, eu uso muito pessoal. Pô, você acabou de casar, você tá para ter filho agora, você vai arriscar com filho num momento que você vai ficar 3, 4 anos sem retirar um salário aí digno para poder sustentar uma família? Vai ter disponibilidade para você viajar, para buscar cliente, para buscar investidor? Porque você não vai conseguir sobrevivência para o seu negócio ali na sua cidade e ali na região metropolitana em volta da sua cidade. Você vai precisar ir para outros estados, você vai precisar passar uma semana por mês, 3 dias por mês ali em São Paulo. Você vai ter que rodar aquela Faria Lima para bater nos fundos de venture capital, nas gestoras, nos escritórios das grandes empresas, para você buscar, seja grandes clientes, médios clientes e funding para o seu negócio. Você está disposto a isso? Você tem condição pessoal e profissional para você abdicar do seu conforto, de estar ali no seu dia a dia, próximo da sua família, para poder buscar novas oportunidades, novos negócios? Porque tem que correr atrás. Você vê como é que as coisas não caem do céu, né? Chegar a ter uma trajetória de sucesso, que muitas vezes as pessoas olham e falam, olha, foi fácil chegar ali, ganhou do papai, ganhou da mamãe, foi da família. Mas o que você falou aí, você tem que se abdicar de muita coisa. Exato. Então você tem que estar preparado para isso. Ou tem que se preparar para isso. Né? E você tem que dar sorte de achar as boas pessoas no momento certo da pessoa, outras pessoas no momento certo de fazer os investimentos, e ser um mix de achar as pessoas nos momentos certos, com as capacidades certas e com a disposição para fazer acontecer, porque a questão da disposição é muito importante. Se você bate ali naquelas pessoas mais acomodadas, fica ali tentando instigar, e a pessoa não sai do lugar e você acaba desanimando pela pessoa. O Brasil, a gente percebe que ele ainda é um país que estigmatiza o fracasso. Né? Na sua visão, como podemos mudar essa cultura e incentivar mais a experimentação, e mesmo que isso signifique uma possibilidade de falha? Porque inovação não é certo que vai dar certo, concorda? Isso aí vem muito do empresarial, né, do executivo, porque o conselho administrativo das empresas são muito focadas em dar resultado. E esse resultado vem através de aumentar a venda e reduzir custos. Se você não tem ali uma predisposição dos acionistas para poder investir nesse fomento, inovação, tecnologia, o negócio não sai. E em prol disso é que a gente vê, né? Claro, a gente tem muito problema político, tem pessoas más que estão ali para se beneficiar, mas tem muitas pessoas boas que estão ali para produzir. E o que a gente vê
são oportunidades, né? Quando eu comecei nessa, eu fui estudar ali a nível federal, a gente tem a FINEP, que investe mais de 10 bilhões por ano em inovação e tecnologia. A gente tem a Embrapi, que investe 600 a 1 bilhão por ano em inovação e tecnologia. A gente tem o Sebrae Nacional e os Sebrais locais investindo de 500 a 1 bilhão por ano em tecnologia. A gente tem as FAPs de cada estado, colocando de 500 a 1 bilhão de inovação e tecnologia. Mas todo mundo fica com preconceito público. Mas o que a gente vê, os editais estão aí, e se as pessoas não buscarem entender sobre esses editais e estudar, ler e buscar oportunidades de escrever projetos para submeter esses editais para fazer o cofinanciamento público-privado, as oportunidades acabam passando e a gente não aproveita elas. Isso foi um negócio que eu aprendi muito nesses últimos 10 anos, principalmente os últimos 5, quantidade de volume de investimento do governo para incentivar as pessoas e as empresas a inovar. Isso está disponível. O que basta são as empresas Está faltando empresa. despenderem recurso para ter uma pessoa dedicada para entender esses editais, outras pessoas dentro da empresa para criar novos processos, novos negócios, e daí concorrer esses editais para fazer o casamento 1 para 1, 30% para 70%, 50% para 50%, para poder mitigar seu risco e reduzir seu custo de investimento. Gente, vocês estão gostando da aula aí? Depois vocês, né? Manda o Pix. Deixa os comentários. Manda o Pix. Essa é boa. Mas deixa os comentários aí. Vamos tomar um café? Vamos dar uma pausazinha para tomar um café? Mauro, você me falou em algum momento sobre sorte, pessoas. Eu tive alguma sorte nesse caminho. Eu tive uma primeira grande. Mas antes eu quero falar, voltando do café, pessoal. É porque meu amigo aqui, a gente já todo dia, quando se encontra, é para falar de alguma coisa. Agora, eu falei de sorte, sim. Isso, você comentou. Eu tive uma grande sorte, como eu falei, né? Eu tive, na época da empresa de tecnologia, a gente sempre fica naquela do grande fabricante nos exigir formação técnica, e técnico custa caro. Em algum momento eu me embolei, tinha muita pessoa boa técnica que custava caro e os negócios não vinham. E nesse momento foi necessário contratar uma consultoria externa para me mostrar aquilo que no meu dia a dia eu não via, que o negócio não estava girando saudável. Aí foi daí, né, que meu pai e eu, né, contratamos a consultoria da Sustentar na época, e eu tive a oportunidade de conhecer o Lucas Provenza, que ele tinha estagiado na Impacto Investimentos, trabalhando com investimento em rendas variáveis, ações. Ele foi fundador do Grupo Zelo, e no momento que ele estudou esse mercado de consolidação de funerária na Europa e nos Estados Unidos, trouxe para Belo Horizonte para apresentar em algumas gestoras. Uma gestora não abriu as portas para ele, não deu oportunidade, e a segunda gestora, que foi Impacto Investimentos, acabou abrindo as portas para ele, e a Isabela e o Pedro levaram ele para conversar com meu pai, que já conhecia, e em forma de gratidão, meu pai foi o primeiro investidor do Grupo Zelo. E a partir daí é uma grande experiência que eu levo, porque o Lucas fez aquele trabalho, depois de ter empreendido errado várias vezes, ele fez aquele trabalho de ter estudado o mercado e, ao criar o negócio, trouxe ali um braço jurídico, trouxe um braço financeiro, deu a mão para esses dois e foi para cima do mercado. Aí a gente teve a oportunidade de ser o primeiro investidor, né? A gente investiu os primeiros 5 milhões, depois ele captou 12, depois ele captou 30, depois ele captou 60, depois ele captou 120, depois ele captou 300. Ou seja, esse é um grande aprendizado que eu tive desse mercado, do early stage até o private equity, que foi uma oportunidade que a gente teve, né, em forma assim, de gratidão ao que ele me ajudou a me mostrar que eu estava quebrado e fechar logo para partir para uma nova oportunidade, nos trouxe como primeiro investidor e 4 anos depois ele chegou na mesa e falou: João, lembra que você estava incomodado de você ter quebrado, perdido aquele 1 milhão?
toma aqui de volta em forma de dividendos. Aí são pessoas que a gente encontra no meio do caminho. Que espetáculo! A gente fica bem grato. E daí, né, um aprendizado que eu levo nesse ecossistema de pré-aceleração e aceleração. Como eu tive essa oportunidade de ter participado junto ao Grupo Zero, do Lucas Provenza, da equipe dele, da Impacto, essa captação de fundraise é o que eu tenho trazido como experiência para as startups empreendedores, né, do Raj. Como que a gente faz? Desenvolve primeiro o modelo de negócio, desenvolve MVP, cria o seu business plan de médio e longo prazo, para depois correr atrás dos investidores, apresentando para ele que não é uma aventura de 18 meses. Apresentar alguma coisa consolidada. Uma coisa de médio e longo prazo, com visão e estruturada, para levar mais segurança e mostrar para ele que você não vai estar ali só naquele momento. Ele vai estar junto com você e você pretende chegar em 5, 10, 15, 20 anos para frente, fazer um bom negócio bem estruturado e com consistência. Zica, fantástico, cara. Fantástico esse depoimento seu. E eu acho que esse é o grande objetivo desse espaço, que é explorar o que não se vê. Sabe? Mergulhar fundo e tentar buscar razões, né, do porquê que a empreitada não deu certo. E aí, quando você pega uma assessoria dessa e que te dá, assim, que te abre a cabeça, né, para você enxergar, é fantástico. E eu tenho por mim, sabe, que aceitar o que não deu certo, o que não está dando certo, não é fácil. Não. Isso não é para qualquer um. Eu fiquei 10 anos. Não é uma coisa, 10 anos. No sexto ano eu já estava quebrado. Empurrei mais 4 anos de força de vontade até assumir, falar, pô, estou gastando uma energia à toa. Deixa eu matar esse negócio e vão partir para um novo negócio e desenvolver uma coisa que tenha mais prosperidade. Mudar de rota não é simples. Não é simples. Eu acho que esse é aquele momento em que a gente fala assim, putz, deu errado. Deu e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É o negócio da minha vida. É o negócio. E nesse ponto que eu acho que, inclusive, eu te agradeço novamente por participar, que você entendeu o propósito do Entre 0 e 1. Quantas pessoas que estão do outro lado, que estão ouvindo, que estão nesse momento e que de repente vê que você foi lá embaixo e hoje olha onde você está, né? E que não é simples, né? E que a gente conta com muito apoio. E é um aprendizado que a gente leva para as outras startups. E aí você falou, né? A gente precisa primeiro validar mercado. Pô, quais são os seus 20 clientes, seu sonho? Bate nessas 20 empresas, acha alguém dessas 20 empresas. Hoje, com o LinkedIn, você chega em qualquer pessoa. Chega nessas 20 empresas e apresenta a sua ideia, seu projeto, para ver se faz sentido. Se no momento que ele, depois de 6 meses, a 1 ano, tiver com esse trem pronto, se ele vai te aceitar e vai ter interesse em testar seu produto. E a partir daí, tenta fazer numa escala nacional, quais são 20 empresas em cada região do país, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Mapeia essas 100 empresas e depois, se você tiver que seu MVP bateu nos 20 sonhos, mas essas 100, 120, vai nessas 120 e apresenta seu negócio. Se de 120 você ouvir 90 nãos, é porque o seu negócio não é tão bom. Tem alguma coisa errada. Coisa errada. Pivota. Cria alguma coisa diferente dentro do seu próprio negócio. Tenta de entrar em nova rota dentro daquele seu mesmo negócio. Você já contou, mas agora vamos pensar do ponto de vista de quem você ajuda. Legal. Porque, na verdade, você pega na mão dos garotos, dos empreendedores, até de empresas mais maduras que te procuram, né? Quando você percebe, ou que vê que eles percebem que algo que estava tão bem estruturado está desmoronando, né? Qual que é a reação? Como é que você incentiva uma resiliência para que não desista? Primeiro é a abertura de portas. Hoje, lá no Raj, a gente tem a nossa área de controladoria, que cuida do financeiro e da gestão dos investimentos. A gente tem a nossa área de consultoria de inovação, que é a pré-aceleração e a aceleração. A gente tem a área de consultoria de captação de recursos via editais. E tem a nossa área comercial, que é a gestão de portfólio. Nessa gestão de portfólio, a gente tem uma equipe de pessoas
que apresentam startups do nosso portfólio para potenciais clientes e potenciais investidores. E com isso a gente ajuda o empreendedor a acelerar o processo de chegar naquelas empresas que ele quer chegar, naqueles investidores que ele quer chegar, e que a gente potencializa o trabalho que ele já faz no dia a dia, mas com uma nova perspectiva como hub de inovação, abrindo portas em algumas pessoas, algumas empresas que ou ele não teve tempo de chegar ou que em algum momento negou alguma abertura de portas para ele, e a gente tenta somar para multiplicar. Aí é o grande desafio, né? Como que a gente apoia esses empreendedores chegar nessas grandes empresas, grandes e médias empresas, através do network. E por isso que a gente se aproxima muito em cada cidade, cada estado, do hub de inovação daquela cidade, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico daquela cidade, do SEBRAE daquela cidade. Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele nos abre portas a empresas ou empresas globais, nacionais, que se instalaram naquela cidade, ou empresas familiares principais daquela cidade, e a gente tenta ser bem sócio, parceiro mesmo desse empreendedor que está com a gente. Como eu falei, a jornada de 10 a 20 anos. Não adianta a gente só distribuir o dinheiro e rezar para esse cara dar certo. Não. Você tem que pegar na mão. Tem que pegar na mão. A gente não faz para o empreendedor, a gente faz com o empreendedor. A gente faz em conjunto. Faz toda a diferença, né? Ele faz toda a diferença. Cara, com tanta coisa que você faz, como é que você consegue equilibrar todos os pratos? Hoje, felizmente, né, a gente está aí com uma equipe bem robusta junto com a gente, né? Tem o Marco Antônio, foi cofundador do Raja comigo lá em 2016, depois a gente investiu numa empresa, TCS, ele foi para dentro da TCS como diretor de marketing e novos negócios, numa spin-off, foi tocar essa spin-off junto com eles, e no momento de ampliação do Raja, eu convidei ele para estar comigo de novo, fizemos todo um rebrand, né, do Raja Valley para Raja Hub, Raja Ventures. Tudo aquilo que a gente fez para a empresa, tendo eu como investidor e eu como cliente, a gente está levando para o mercado. A pré-aceleração a gente já está indo para o mercado, a aceleração a gente está indo para o mercado, a construção de portfólio, pessoa física, o corporate venture capital, a gente está indo para o mercado. Na área financeira, o Rafael Miranda está com a gente, foi um empreendedor de startup nossa, investida, acabou não dando certo, questões de momento de vida, relacionamento com o societário. O próprio ex-sócio dele me indicou que ele estaria saindo da sociedade, eu já acabei trazendo ele para atuar comigo na controladoria, como CFO da empresa. E a equipe que está lá com a gente, né, tem outras pessoas aí mais plenas de júnior que estão lá com a gente, e infelizmente, como eu falei, o negócio de Venture Capital é novo. Não existe dentro das faculdades a cadeira de Venture Capital, ou seja, se o aluno de administração, economia, engenharia, contabilidade não tem a matéria dentro da faculdade, dificilmente ele vai procurar isso no mercado. É o que você está fazendo, rodando Minas e ensinando. Aí a gente tem essa dificuldade, a gente não acha alguém, você já teve experiência de trabalhar numa Venture Capital? Impossível você achar isso aqui em BH. Você acha 3, 4, 5, não percorreu toda a trajetória do Venture Capital, é um negócio complexo esse da gente achar. Uma coisa que me encanta nessa trajetória sua, como você valoriza as pessoas, principalmente as pessoas que estão caminhando junto com você. Né? Até as próprias startups, uma que, por vários motivos, que às vezes não é nenhum desmérito não ter dado certo, né? Mas você traz um dos empreendedores para ser um parceiro seu. Tem várias startups do portfólio, por exemplo, a Price Survey, o Maicon e o Arthur estão desde 2015, quando eu investi neles pela Pillow. É uma startup que começou a andar para cima, depois andou muito tempo de lado, agora começa a andar para cima, o empreendedor teve suas dificuldades e está aí, resiliência, não desistiu, está tentando se encontrar o caminho de... Você sabe que nós dois fizemos amizade na Pillow, né? Foi pela Pillow. Foi na Pillow. Eu lembro que você me ligou uma vez e falava que é o Zica da Pillow, pra gente marcar um café e conversar. Tem quantos anos isso, gente? Tem muito tempo. 9 anos. Aí depois, por exemplo, tem a FXN, Fina, que está lá desde a primeira pré-aceleração, 2017, o Gustavo tocou.
o negócio ali sozinho de 2017 a 2020, montou uma equipe ali operacional e agora trouxe uma pessoa estratégica que veio me pedir emprego, eu indiquei ele para entrar para dentro da startup e agora, depois de 2017 para 2025, 9 anos, começou a bater na porta da Faria Lima e encontrar o caminhozinho para o crescimento. Melvin veio de uma empresa, conhecia uma pessoa física que dava consultoria jurídica de processos dentro da empresa. Essa empresa queria fazer spin-offs, aí o Fabrício teve lá no Raja conversando comigo e daí queria criar um produto dentro da empresa dele e daí criou o Melvin, que veio de uma pré-aceleração Raja. Primeiro ano faturou ali 30 mil reais, depois 300 mil, depois 800, depois 2 milhões. Casa de milhões. Apareceu semana passada, faltando 2 meses. Olha, João, já faturamos 3.900. Ou seja, é gratificante você ver as startups que começam do zero na pré-aceleração. Primeiro atinge seu ponto de equilíbrio e depois já começa a dar luz de crescimento. M3 Lending, 3 alunos da PUC estavam no programa de finanças, Liga de Financeira da PUC Minas, estavam lá com seu projeto, viram a pré-aceleração, participou da pré-aceleração, alugaram uma sala dentro do Raja, a gente conecta ali todo mês, todo dia, toda semana, conversando, encontrando. Tinha necessidade de crédito, a gente veio fazendo funding através do fundo dele, e a partir daí o negócio cresce. A BioApp, o Lennon, veio ele, né? Ele e o Gilson foram ex-executivos da Energisa, eram da área de inovação da Energisa, saíram da Energisa para empreender, viram um gap de mercado, participaram da pré-aceleração, captou ali 450 mil reais de anjos, 30 mil de um, 40 mil de outro, passou por uma fábrica de software, deu errado, passou por uma segunda fábrica de software, deu errado de novo, perdeu ali 250 mil reais, foi para uma terceira, o negócio já estava morrendo, a gente fez um investimento bridge de 300 mil para eles, amarraram no programa de P&D da CEMIG, depois abriram o mercado dentro da Equatorial, depois abriram o mercado na Caixa Econômica, por fim agora na Copar, e entraram dentro de grandes players fazendo o ciclo de venda, o ciclo de pagamento das contas de formato omnichannel dessas empresas, ou seja, são várias histórias que passam por aqui que a gente vai apoiando os empreendedores e é bem gratificante na hora que ele vê que ele atingiu um ponto de equilíbrio, que ele pegou seus 10 clientes ali iniciais, como é que eles estão performando. Você vê, de tudo que você falou aí, uma vez numa palestra, não sei aonde que eu estava, que eu rodo muito também, né? Me perguntaram o seguinte: o que é mais importante para uma startup? Eu olhei assim para quem perguntou e falei: o primeiro cliente. Tem que ter alguém que acredita. Exatamente. E é muito difícil para a startup conseguir sozinha. Exato. Porque às vezes o mundo dela está muito restrito à ideia, ao que ela enxerga. Quando ela tem um apoio de um hub já estruturado como o seu, né, como o Raja, como abre portas para ele, para testar rapidamente a ideia e pivotar, se for o caso, ou não, ou tocar para frente. Cara, você falou exato. Primeiro cliente, 2 meses atrás, recebi uma ligação da Laís, da startup The Hub. João, emiti a minha primeira fatura de 150 reais. Falei, que isso, não acredito. Ela passou de uma pré-aceleração, a gente indicou para ela um hall de programadores freelancer, empresas de fábrica de software. Espetáculo. Desde freelancer que cobrou de 30 mil até fábrica de software que cobrou 200 mil para desenvolver a plataforma. Primeiro ela contratou, o cara sumiu no meio do caminho, depois apareceu depois de 2, 3 meses, ela já estava ali emitindo notificação judicial para o cara aparecer de novo, o cara se embolou nos clientes, aí de repente já me liga ali com aquela sua primeira fatura de 150 reais, é gratificante você ver ali, né, o primeiro faturamento. Parece 150 milhões. Falei, pronto, achou o primeiro, agora você tem que arrumar só outros 100, para depois arrumar 1.000, para depois arrumar 2.000 clientes desse jeito. Eu acho que a gente está o tempo todo impulsionando as pessoas. Você já falou um monte de coisa, mas sempre me vem aqui. Todo dia a gente está aprendendo, né? A gente levanta aprendendo, né? Qual foi o aprendizado mais inesperado que apareceu para você quando você foi corrigir um problema? Caramba, como é que eu não vi isso antes? Aconteceu alguma coisa similar com você nessa trajetória gigante sua? É difícil, porque quando a gente abre um edital de pré-aceleração, a gente faz aquela primeira entrevista digital. Aí depois dessa entrevista digital, você roda a pré-aceleração, quando ela é presencial,
você conhece as pessoas no coffee break. Mas quando você faz digital, você não conhece as pessoas. Você não sabe se tudo que está aquilo naquele PowerPoint é verdadeiro. Você não sabe se tudo PowerPoint aquilo... aceita tudo, né, Zica? Não sabe se tudo aquilo naquelas meia hora de apresentação do negócio, a pessoa está ali só falando verdade. Você só conhece a pessoa mesmo depois de 6 meses, 1 ano de relacionamento, que você encontra com essa pessoa em algum evento, que você participa de reuniões rotineiras com essa pessoa e que a gente vê, às vezes, muita maquiagem, porque às vezes a pessoa não está dedicada full time naquele processo, aquilo ali é mais um projeto da pessoa, que aquilo ali, a pessoa está ali, se der certo ela pula para dentro, mas se der errado ela só perdeu um dinheirinho e mais o seu dinheiro naquilo e já quer partir para um próximo projeto. O principal é você conhecer as pessoas que estão dentro do projeto. E o mais importante é, além do digital, como você tem uma presença física com essa pessoa, e não só com a pessoa, mas com a equipe dessa pessoa, para entender se está todo mundo engajado ou não dentro desse propósito. Como é que a gente volta lá atrás, nosso início da nossa conversa, a importância da equipe, a importância do time que está na sua frente, Exato. Que tem tudo a ver com o que vai ser daí para frente. Quando você junta esse aprendizado seu aí de 2, 3 meses, né, Zica, que você vem trabalhando com isso? Só 2 meses. Quando a gente junta esse aprendizado todo aí, isso muda. Agora eu estou brincando, é lógico, né? Isso mudaram, isso tudo que você aprendeu, a forma como você toma decisão hoje? Muda muito, isso aí muda muito, que a gente, como eu falei, eu não olho só, eu invisto na startup das pessoas, mas não adianta entender só a startup das pessoas, a gente tem que entender as pessoas, qual que é o momento de vida das pessoas, qual que é a predisposição da pessoa para conduzir aquilo, qual que é a capacidade financeira da pessoa para empreender, porque não adianta você empreender sem ter dinheiro, senão você vai ser empregado de alguém. Alguém vai colocar dinheiro, você vai trabalhar para dar resultado para essa pessoa. Você vai ser sócio, mas minoritário, você não vai ter tanto poder de decisão do negócio. Você entender, a pessoa está disposta a fazer aquilo, a pessoa conhece daquilo que ela está querendo fazer, a pessoa está disposta a empenhar tempo, esforço, energia e dinheiro para fazer esse negócio acontecer, o quanto que ela está disposta para isso, em quanto tempo que ela pode fazer isso sem dar resultado, para depois começar a dar resultado. Quanto tempo ela vai ter de fôlego? Qual que é o fôlego? Qual é o fôlego? Zica, eu vejo assim, eu fico até muito feliz de estar com esse papo, a gente já teve vários aí, drinks juntos por aí, né? Sempre uns papos muitos informais. Muitos coffee breaks de eventos, né? Estamos sempre juntos por aí. Você está construindo uma história, eu não tenho dúvida disso. Como pessoa, como ser humano, sabe? E isso é muito bonito, sabe? Pensando sempre em ajudar as pessoas, antes muito do dinheiro, né? Antes de você investir seu dinheiro, você quer ver como você contou o caso agora há pouco, dos R$150, você vibrou junto com a mulher. O que vale R$150 para você? Nada, mas para ela vale um absurdo, porque foi um sonho. Ela conseguiu emitir a primeira nota dela, né? E não tem dúvidas que chegar, como nós já falamos, onde você está não foi fácil, né? Você tropeçou, caiu, levantou, caiu de novo, levantou de novo, né? Se você pudesse voltar ao início, qual decisão que você tomaria diferente em alguma coisa? Que você, cara, se eu tivesse pensado lá atrás, teria tombado mesmo. Qual que seria esse ponto? Você lembra? Tem como compartilhar isso? Um pouquinho difícil isso aí, porque eu sempre fui bastante seguro em querer fazer as coisas pequenas primeiro para depois chegar no maior, porque eu cheguei a procurar uma consultoria de aceleração. Na hora que eu recebi a proposta, dei um passo para trás para voltar para a pré-aceleração. Na hora que eu vi que a gente precisava entrar no fundo de investimento de fomento, contratei a consultoria para aprender como que entrava nesse fundo de fomento. Na hora de montar as equipes, eu tenho sempre tentado mitigar, contratar inicialmente estagiários para a gente começar a aprender ali com custo mais baixo, né? Fazendo um teste, mas por outro lado, na hora que a gente põe pessoas mais jovens para conversar com executivos, a gente já perde um pouco da credibilidade, a pessoa já pensa que você está com a equipe ali muito júnior e não está com a equipe plena, sênior,
Mas, por outro lado, eu tenho visto, às vezes a gente vai conversar com as pessoas plenas sênior, que tem barba, cabelo branco, que tem experiência, mas na hora que você põe no dia a dia para trabalhar, tudo aquilo que estava ali naquela entrevista, tudo aquilo que estava ali naquele descritivo de currículo, na hora que você começa a apertar, não é tudo aquilo ali, a pessoa não tem toda aquela bagagem, não tem todo aquele relacionamento, não tem toda aquela competência. Não é aquilo que você imaginava que era. Às vezes não foi ela que executou aquilo tudo, ela participou do processo, mas teve uma equipe ajudando ela, e que essa equipe era mais experiente naquilo. Se voltar lá atrás, o que eu poderia ter feito? Cara, acho que percorrido um pouco mais as startups de grande relevância daqui de BH. Eu poderia ter ido lá atrás na Hotmart, na Sambatec, na Rock Content, a Take eu já conheci desde o primeiro ano, em 2016, já conheci o Rodrigo Esteves, no Happy Hour da Confra Park, me apresentou para o Daniel da Take, que acabei aprendeu um pouco nele, com eles lá atrás, né? Mas uma coisa que eu arrependo é de não ter, lá em 2015, 16, 17, ido em todas as principais startups daqui de Belo Horizonte, entender como é que foi toda a carreira deles até chegar onde eles estavam. Uma coisa que eu arrependo de não ter feito. E você é um cara de futuro, sabe? Assim, que você tem essa visão. Senão você não podia investir também. Exato. E agora, se você falar em arrependimento, tem alguma aposta que você não fez e que você se arrepende nesse segmento aí? Caramba, eu não acreditei, não enxerguei isso. Tem algum? Aconteceu isso? E por quê? Aconteceu vários. Por exemplo, a Buscar-me. O empreendedor da startup me mandou um WhatsApp, já tinha encontrado com ele em algum evento, ele me rodou o pitch dele falando: João, estamos em busca de 300, 500 mil reais aqui para startup, estamos começando a conversar com os anjos, falta 150, 200 mil aqui para o fundo, para startup. Ele foi, captou. 2, 3 anos depois, 4 anos depois, apareceu com a startup sendo vendida por 12 milhões. Isso há uma. O Samuel, da Reboque, era uma residente Raja, estava com o Uber dos reboques, tinha sido investido pela aceleração da Porto Seguro, estava dentro do Raja, me buscou investimento ali no momento de 300, 400 mil reais, não participei da rodada. Anos depois, foi investido pela Randon, num valuation aí de 15 a 20 milhões. Enfim, não era o momento de estar junto deles naquele momento, não tinha ainda a aceleração, não participava dos fundos, mas são arrependimentos que passa, mas não tem como participar de tudo. Passou, é o famoso cavalo arriado. Mas passa cavalo de um lado, passa cavalo do outro, às vezes a gente não monta nele. Por esse aprendizado, com certeza, algum outro apareceu que você falou: deixa eu prestar mais atenção aqui. Esse é o aprendizado. Mais perto. As startups, eu vejo aí também nessa minha trajetória aí, que muitas delas, apesar de estar lançando um produto novo, alguma coisa assim, alguma ideia nova, não pensa futuro. Não. Como que você pensa, ou como você vem ajudando essas startups, incentivando eles a olhar para frente? Como eu falei, quando a gente investe em pré-aceleração, o cara está inicialmente ali pensando no seu MVP nos primeiros clientes. Aí ele tem uma régua ali de 18 meses. Depois desses primeiros 18 meses, né, depois que ele atingiu ali os 18 meses, eu tenho trabalhado com uns empreendedores uma régua ali de até 5 anos, até ele break-even. Aqueles que já estão ali há 5 anos, eu já peço eles para fazer um planejamento ali de 10 anos. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Isso aí. Os primeiros aos 18 meses, ele tem que criar o MVP e vender os primeiros 10 clientes. Depois de vender para os 10 primeiros, ele tem que break-even. Depois dele passar dos 10 e ir para 100, ele break-even. Aí depois onde é que você quer em 10 anos?
O que você quer fazer de 2 em 2 anos até chegar em 10 anos? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Qual que é a sua estratégia de 10 anos? Como que a gente pode te encurtar o caminho desses 10 anos? Quais são as empresas? Quais são os clientes? Qual que é o mercado que você quer estar? Você quer estar no seu estado? Você quer estar na sua região? Quais regiões do Brasil você quer estar? Alguma sonha em estar em outro país? Qual que é esse país? Já validou esse país? Já começou a prospectar esse país? Onde você espera estar daqui a 10 anos? E de 10 anos, de 2 em 2 anos, o que a gente pode fazer para tentar chegar até lá? É isso aí. Uma pergunta, sabe, que eu acho que, inclusive eu quero, assim, bem curta a resposta, porque essa pergunta pode ser um outro podcast, pode ser um outro papo. O que essas empresas tradicionais, porque eu tenho certeza que vão ter muitos nos ouvindo agora, muitos gestores já experientes, de sucesso também, e que ainda olham um pouco assustados com tudo que vê. A gente vê isso todos os dias. O que essas empresas podem aprender com os ecossistemas e com as startups, na sua visão? Oi, Mauro. Uma primeira coisa é, aproximando dos hubs de inovação, entender o que tem de portfólio dentro desses hubs que podem trazer produtividade para dentro das próprias empresas, no modelo contratação de serviço. Um segundo momento é entender, dentro do portfólio de negócio da grande empresa, o que ela consegue dentro dessas startups, que ela podem comprar startup e incorporar dentro da sua área de tecnologia e que ela consiga tornar isso aí mais produtivo e mitigar e reduzir seu custo operacional de investimento em prestação de serviço da própria startup. E o segundo é possível ela criar um novo negócio? Ah, não. Pois, meu negócio é isso aqui. Para que eu vou comprar um negócio e criar um novo negócio dentro do meu negócio? Cara, toda empresa é feita para gerar emprego, gerar riqueza e distribuir resultados. Como é que eu reservo parte do meu resultado anual para investir em novos negócios? E será que esses novos negócios não podem ser essas empresas de tecnologia do meu próprio setor? Exatamente. Reserva ali 5% do lucro anual durante 10 anos para investir todo ano nisso. É obrigatório, vai mudar a lei da SA, parece, e antigamente você era obrigado a distribuir 25%. Desses 25%, será que não dá dos 25% que você distribui? Será que dos outros 75% não dá para você separar 5% para criar um fundo de novos negócios e ter participação minoritária nesses novos negócios? Eu falo sempre com as empresas, com os empresários, né, que é importantíssimo eles entenderem que o mundo mudou. E ele mudou de tal forma que muitas dores, quando a gente consegue descobrir essa solução, às vezes já existe a solução para aquela dor do lado de fora. No mundo do lado de fora, que pode estar dentro de uma startup, pode estar dentro de uma universidade, né, dentro de um hub, e é possível ele internalizar aquilo e não investir naquela solução própria. E ele pode até resolver aquela dor em parceria com outro, entre aspas, que seria concorrente, mas às vezes tem uma dor parecida, e junto com o hub. Exato. E os dois depois implementar do jeito que eles acharam mais conveniente para cada organização. E isso é muito legal. Acho muito nesse sentido, aproximar dos hubs, que já tem ali a sua estrutura, entender o que tem ali dentro e ver como que você diversifica seus investimentos. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo investe ou renda fixa, ou renda variável, ou num carro novo, ou numa casa nova, ou num sítio. Por que você não reserva um pedacinho disso para investir num fundo de venture capital? Por que você não reserva um pedacinho disso para virar anjo de alguma startup? Pega 5% ali, durante 10 anos, vai investindo ali, monta seu próprio portfólio. Vai criando, né? Zica, você viu que eu evitei de falar de inteligência artificial aqui, que só que depois nós vamos gastar uma semana, nós dois conversando sobre IA. Mas eu queria a sua opinião, porque a IA coloca muitos negócios, né, no mesmo nível de busca, né? E as pessoas têm o mesmo nível de informação. Então, você vê que o LinkedIn hoje é cheio de escritor, né?
É o que tem de escritor lá, são muitos, né? Cara, hoje a gente tem que trazer a IA. Eu ia te perguntar isso, como que você acha que as empresas devem se diferenciar para fazer com que seu cliente se sinta único? Porque, repara o seguinte, todos podem oferecer soluções buscando IA para ajudar. Então, no final, dá uma commodity ali, né? Como é que uma empresa hoje, utilizando isso, pode fazer para que o cliente se sinta, cara, eu sou único? Isso aí é uma faca de dois gumes, sendo que essa faca pode estar molada e cortar, ou pode não estar molada e beneficiar. O que acontece? A gente tem que trazer a IA para nos ajudar a aumentar na produtividade, mas lembrando que ela nunca vai substituir o ser humano. E que se substituir o ser humano, você tem que tomar muito cuidado para ela não substituir para o mal. A gente teve alguma experiência, a gente está usando uma IA para chatbot. Na hora que a gente vai falar sobre investimento, qual que é a maior dor dentro da família? Primeiro é a escola do filho, segundo é as contas dentro de casa e segundo é o seu dinheiro. Você vai falar sobre investimento com uma IA? Isso é um primeiro ponto. Uma segunda questão tem que tomar muito cuidado. Eu particularmente já tive experiência de estar nessa mesa fazendo reunião com a minha equipe fazendo apresentação semanal de atividade, e uma pessoa abrir uma apresentação, começar a ler a apresentação, e na hora que eu comecei a perguntar coisas para a pessoa, desmascarei a pessoa e a pessoa falou, eu não fiz a pesquisa, quem fez foi uma IA. Eu simplesmente imprimi e trouxe para a reunião. Aí você acaba desmascarando as pessoas. A IA, vamos dizer, é uma IA que você tenta usar a IA para trazer uma produtividade, mas que ela acaba sendo negativa para o seu trabalho. A gente tenta terceirizar para a IA o trabalho do dia a dia e a pessoa acaba perdendo a credibilidade com seus superiores diretos dentro da empresa e com o sócio dentro da empresa. Você tem que tomar muito cuidado. Você deve ter visto aí, foi público isso, né? Uma grande, não vou falar qual é, uma grande consultoria das Big Fives, num relatório na Austrália, né? E que teve feito por IA e não era bem isso que estava esperando. Acho que é muito bom, perdeu o contrato e teve um prejuízo assim absurdo. A gente tem que tomar muito cuidado, assim como antigamente, né? Eu fui usuário disso, na época que a Barça, na época que eu fazia meus trabalhos de faculdade, lançou o CD-ROM do Almanac Abril. Eu fazia os trabalhos, pegava ali já tudo na Barça, eu fazia os trabalhos da Barça, virava noite digitando. Aí veio o CD-ROM do Almanac Abril, eu já via ali tudo prontinho, tinha a possibilidade de copiar, mas tinha a possibilidade de ler, interpretar e utilizar. Hoje em dia, com a inteligência artificial na internet, já vem tudo pronto. Ela interpreta para você? Ela interpreta para você. Agora, a interpretação dela é a correta naquele contexto? Você tem que tomar muito cuidado, porque se você vai para a mesa de reunião e se você é desmascarado, a casa cai. É muito bom. Ela pode trazer muita produtividade, você tem que usar ela no seu dia a dia hoje em dia. Mas a gente não pode ser ingênuo o suficiente de achar que aquilo ali vai fazer o nosso trabalho. A gente tem que reler, interpretar para ver se está certo, porque a internet, às vezes, né, muita gente publica as coisas que acaba sendo fake news. E aí, essa IA é fake news ou não é? Essa notícia é verdade ou mentira? Qual que é a origem disso? Não tem como saber direito. Rapidamente, quais são os valores que você não abre mão? Familiares, né? Família em primeiro lugar, respeito ao trabalho, à dedicação, ao esforço que aqueles seus colegas de trabalho, que aqueles empreendedores da empresa que você trabalha tá colocando naquele negócio. E verdade, tem que ser verdadeiro. A verdade é o principal de tudo hoje em dia, porque se você quer trabalhar numa empresa, se você quer criar uma carreira dentro da empresa, você tem que falar a verdade, tem que empreender esforço, porque nada cai do céu. Cada vez, desde que a gente começou, a gente até tem um ponto em comum, né? Como a ética é importante, Exato. Como o ser humano transparente é importante. Exato. Né? Eu falo que, já falei isso muitas vezes com pessoas que trabalharam comigo, que a gente contrata a pessoa, contrata atitude, porque muitas vezes a habilidade você pode treinar. Exato.
né? Então você E tem que ter uma infelizmente não é formação. numa entrevista de meia hora com seu RH, Não, que vai... não é meia hora com seu superior direto ou com seus pares diretores dentro da empresa que você vai conseguir repassar seus valores, suas habilidades e suas ambições. Mas tudo aquilo que você se compromete é importante você, primeiro, nos seus 3 a 6 meses de trabalho, colocar em prática, porque depois dos 6 meses ou ao longo dos 6 meses a casa cai e as máscaras aparecem. Eu falo que às vezes a carapuça entra, né? Carapuça entra. Se você tivesse que ensinar uma lição aí para empreendedores, profissionais, ou mesmo executivos, sobre como lidar com falhas, assim, de uma forma bem sucinta, que lição você daria para eles? Ou como você ensinaria isso? As falhas, a gente tem que lidar primeiro com essa questão das verdades e ética. Se falhou, qual que é a verdade que está por trás disso? Foi o que provocou essa falha? Foi você que falhou? Qual foi a pessoa que falhou? O que fez essa falha? E vão falar, não precisa omitir se foi sua, de quem que foi. Vão deixar as claras para a gente tentar mitigar o mais rápido possível e tentar consertar o mais rápido possível. Seja humilde e reconheça. Porque todo mundo erra e todo mundo está fadado a errar. E principalmente naquilo que você tem que fazer, que depende de outras pessoas para aquilo ali no final dar um resultado. Igual recente, tive um exemplo claro na obra. Eu tô doido para essa obra ficar pronta e você tem que gerenciar implantação de ar-condicionado, implantação da equipe de elétrica, implantação da equipe de esquadria, pessoal de brise, pia privada e torneira, acabamentos. Aí tem pessoal que tem que fazer o piso, tem pessoal que tem que fazer pintura. Aí no meio do caminho aí a gestão da obra com a gestão da empresa de esquadria estava atrasando, aí vem colocar que tal pessoa demorou 30, 40 dias para mandar o desenho, aí você tem que entrar no meio do caminho para ver em quanto tempo que entrega, aí você tem que chegar na obra, pôr todo mundo na frente e falar, me mostra aí o seu e-mail, que dia que você pediu, qual foi a cópia do e-mail que você enviou, quem estava copiado, para você ver que dia, que hora que foi enviado para outra parte do lado de lá, ver que ela ou não viu o e-mail, ou foi enviado de uma forma diferente, ou se aquilo ali, por se tratar de pessoal que mexe aí de ferragem, o cara ali é mais humilde, o cara recebe aquilo ali no meio físico, se entregou, não entregou, quem que imprimiu, quem não imprimiu, é transparência, a gente não está para julgar quem errou, quem não errou, a gente precisa solucionar, mas infelizmente a gente tem que voltar lá atrás para ver quem mandou, quem não mandou, para daí querer solucionar uma coisa que não é, você terceiriza a gestão e fica pressionando o fornecedor, fica pressionando a gestora, fica chato. A questão maior é verdade, mandou ou não mandou? Quem que mandou? O que a gente faz para poder corrigir isso? Assumir. Assumir e tentar consertar o mais rápido possível. Dessa série de episódios que a gente já fez, não foram muitos, porque a gente começou tem 2 meses, né? E teve uma pessoa que eu achei muito interessante, depois você assiste lá, do Helder Carnieri, que foi presidente do CREA lá do Espírito Santo, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal, a forma com que, inclusive, uma pessoa que eu conheço muito, tenho muito apreço por ele, na pandemia ele quase nos deixou, e deu uma volta por cima, né? E ele fala assim, cara, errou, dá um passo para trás, não é demérito, reconheça. Como é que eu faço para corrigir? Eu achei isso muito bacana, assim, a sinceridade, né? Mas com isso tudo que acontece agora com obra, investimentos, startups e todo mundo, criança, família é nosso maior bem. Como é que você... coisa que a gente não pode abrir mão. Eu penso igualzinho. Qual que é o seu hobby? Como é que você se renova? Como é que o Joãozinho, né? Como é que o Joãozinho é no dia a dia? Por incrível que pareça... O que te mantém com essa vontade toda de fazer acontecer? Quando eu era mais novo, o hobby... Meu pai era
só investidor imobiliário, não era gestor imobiliário. Nosso hobby de final de semana era visitar a obra. Meu hobby era visitar a obra com meu pai, era o momento que eu estava com meu pai, estava com minha mãe, visitando obras que ele investia, não tinha responsabilidade da gestão da obra, mas estava ali para ver desenvolver. Quando você vê uma obra, você vê desenvolvimento. Você vê aquilo ali criar, aquele negócio sair do chão, aquele negócio subir, aquele tanto de gente trabalhando, o negócio prosperando. E no final, você tem aquele produto ali na mão que você vende e daí transforma em dinheiro. Mas você vê o desenvolvimento. É um hobby, tipo, é uma coisa boa. Meu filho, né? Desde que ele nasceu, a gente tinha, onde a gente morava, na esquina, estava construindo um prédio. E todo dia passava carro, passava caminhão de entulho ou de concreto. E ele gostava muito daquilo. Aí, felizmente, quando eu comecei a obra, quando a gente contratou, acho que foi o maior presente que eu ganhei na obra até hoje, foi a Supermix. Quando eu contratei, eles fizeram questão, contratei e levaram aquele caminhão de Natal da Supermix na porta lá de casa para o meu filho. É mesmo? Aí, assim, foi um grande estouro. Um negócio pequeno foi o maior presente que a gente ganhou. E, assim, é um negócio final de semana, é um hobby que eu levo meu filho para poder ver as obras, para ver. Ele gosta quando tem caminhão e para carregadeira. Quando está pronto do jeito que está assim, ele não gosta não. Aí aqui, por exemplo, aqui no prédio já está sem graça para ele. Qual que é a idade? Está com 3 anos e meio. Parabéns. E o hobby também é ir pro sítio. Minha esposa, os pais dela moram lá em Nova Serrana, moram no sítio, ela tem um terreno lá perto. E comecei, junto com meu sogro, a montar uma irrigação dentro do terreno. No caminho a gente passa por lojas de floricultura, comprar mudas de árvores frutíferas e plantar jabuticaba, acerola, maçã, coco, trouxe da Bahia, limão, laranja. É um hobby para final de semana para o sítio, para poder cultivar e fazendo irrigação e ver crescendo. É isso, igual eu falei, igual a obra a gente vê crescendo, a planta, a gente cultivando e ver o negócio crescendo, prosperando, é um negócio que... Eu falo o seguinte, que não só as plantas, mas os animais, a natureza, ela tem resposta para tudo. E o maior hobby é estar com a família e viajar. 3 meses atrás, tirei uma quinta e sexta-feira para ir com minha esposa e com meu filho lá para São Paulo, para visitar o zoológico e para ir no aquário. É um passeio fantástico. Você poder estar com a esposa, estar com o filho, podendo ver os animais, podendo pular na piscina, todo mundo junto, estar junto, é um diferencial. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Muda o mundo em 30 segundos. O que muda o mundo? Educação, investir na educação na base, ali no ensino médio, principalmente, de alguma forma, como que você impacta a população carente. Isso aí. Hoje em dia a gente tem uma startup que veio na pré-aceleração RAJ, Eco Creator, que inicialmente eles queriam vender programação e robótica dentro das escolas. Aí durante a pré-aceleração, com uma mentoria de uma pessoa do Cubo e do governo de Minas, hoje da FIENG Lab, que é o Rodolfo Zuri, indicou uma pessoa da Vale para participar. E essa pessoa da Vale colocou como um desafio da Vale investimento em municípios para transformar a vida das pessoas daquele município. Aí a Eco Creator pivotou o modelo de negócio e começou a trabalhar com grandes empresas que querem patrocinar projeto social para mudar a vida das pessoas. E foi uma startup que eu apoiei na pré-aceleração e continuo apoiando ela, indicando ela. Ano passado indiquei para o Grupo Zelo, foi patrocinador de um projeto, indiquei para o Banco BTG, também foi patrocinador de um projeto. É uma startup que quando você vai e visita assim, algum programa, eu fui há 2 meses atrás, um projeto da Prefeitura de Nova Lima com a Eco Creator, na hora que você vê os menininhos da escola municipal fazendo uma competição de robótica, pondo o robozinho, o carrinho, o Arduino para rodar e vibra na hora que vê o bichinho andando, na hora que ele está andando na linha reta ali.
trabalhando em equipe, você vê o brilho nos olhos dessas crianças, é fantástico, e é uma perspectiva nova de vida para essas pessoas, que hoje fantástico. A vida é muito sofrida, né? Hoje está tudo muito caro, o alimento está caro, a residência está caro, o emprego, tem emprego, mas as pessoas, como eu falei, não querem se dedicar ali naquele emprego. É difícil você achar a pessoa para trabalhar na sua casa, é difícil você achar a pessoa para cuidar do seu filho, e principalmente de confiança, que te traz uma segurança dentro de casa. Mas mudar a vida das pessoas por meio da educação, perspectiva de vida desde a infância e juventude é um que me motiva. O que você colocaria na sua mala se você tivesse que mudar? Muita roupa para ficar mais tempo fora e o cartão de crédito e minha mulher e meu filho junto comigo. Fantástico. Como que você acredita que o que você está fazendo hoje vai impactar o futuro? Primeira coisa, acho que vai ser um marco aqui para Belo Horizonte, ter um hub de inovação diferente de um BHTEC, que é muito ligado ali ao FMG, quase que totalmente, ligado aqui não somente ao Cefet, mas à PUC, ao Cotemig, a Newton Paiva, a Estácio de Sá, aberto ao mercado, próximo a um Sebrae. No caminho entre Belo Horizonte, Contagem e Betim, que tem muitos industriais executivos que moram em BH e passam pela Amazonas para ir para Contagem e Betim trabalhar e voltam todo dia. Muitas pessoas que vão trabalhar nas indústrias, a gente vai estar num caminho entre BH, Nova Contagem e Betim, que essas pessoas podem parar para um café. A gente pode fazer treinamentos educacionais ou de network pela manhã, antes dessas pessoas irem para o seu ambiente de trabalho. A gente vai ter um impacto local, que já está começando a acontecer. A gente está com não tenho dúvida. A gente está com a transformação no bairro. Foi um insight lá atrás que eu tive. É um bairro muito antigo, muita casa velha, e está na transição de geração. Os patriarcas das famílias que moravam aqui deixaram seu legado para os seus filhos, que já não estão mais morando aqui, e estão colocando as casas à venda e para alugar, e não querem morar aqui porque querem morar em apartamentos, querem morar em condomínios, querem ter mais segurança. Infelizmente, as casas muito abertas para a rua não traz aquela segurança de um prédio. Vai ter um impacto local aqui na região, e à medida que o ecossistema de inovação de BH, Minas e Brasil começar a enxergar o Raja de uma nova posição, não somente que a gente fala, né, não é o hub do João. Hoje a gente tem 17 pessoas na nossa equipe, como eu falei, tem o Marco que está desde o início, o Rafael já está há 4. E tem, fora as startups, deve ter 20 startups que a gente participou da cofundação dela ou investiu via Inova, que eu tenho relacionamento mensalmente com 20 vezes 2, 40 empreendedores, que desses 40 empreendedores, cada um já deve ter 10 funcionários, vira 400 funcionários, e que a partir daí a gente começa a relacionar com esses empreendedores mensalmente. E é um impacto que vai só disseminando. Na medida que as startups vão crescendo, a gente vai tendo aí, junto com a gente, 200, 300, 400, 1.000 funcionários já geridos por esses empreendedores. E é um impacto grande que a gente vem provocando aí na sociedade e na vida dessas pessoas. Para fechar aqui, com chave de ouro, recomendo um livro. E também, essa curiosidade é minha, pessoal. Que música que você gosta assim, dos seus momentos de relax? 2014 para 2016, 2014 eu fiz um intercâmbio lá no Canadá, e que uma das transformações foi quando eu li O Sonho Grande, Jorge Paulo Lema, Leto Sucupira. Quando eu fui no Vale do Silício, conheci o Maurício Bevenuti e inaugurei o Raja com a palestra dele, quando ele lançou o livro dele, Os Incansáveis. É outro livro que é o reflexo de tudo isso que eu venho fazendo desde 2016, que é do empreendedor incansável. Gente, os livros vão estar na descrição do episódio, viu? E são 2 livros aí que eu gosto bastante e que me incentivou bastante aí na construção do Raja. E as visitas que fez, o relacionamento, o network, contato com as pessoas. Tive a grande felicidade de ter tido uma empatia
com o pessoal do governo de Minas, na época que estava o Pedro Emboava, Léo Dias, o Rodolfo Zuri dentro da secretaria, apoiaram bastante. No FIENG Lab, teve o período aí com a Mariane Asberg, foi muito promissor, com o Rodolfo agora no FIENG Anjos, dentro da FAPEMIG, na época que estava o professor Evaldo, que Vilela. teve, Evaldo Vilela, que teve na missão lá para Israel. Isso foi fantástico. Essa missão para Israel deu uma chacoalhada na cabeça, porque estava a Polícia Militar de Minas Gerais, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, FAPEMIG, Fundep, Fundepar, CEMIG, e de privados, quem estava, eles convidaram o privado para participar. Infelizmente só foi Grupo Algar e Raja, mas foi um momento assim que a gente ficou 10 dias, todo mundo fora daquele dia a dia de ligação toda hora, de pessoas chamando toda hora. 10 dias aprendendo. Imerso, visitando Tecnion, visitando hubs de inovação, Haifa, e vendo, né, como que Israel se transformou por causa do investimento em inovação, tecnologia para proteção bélica. E foi muitos fundos de venture capital, muitas tecnologias inovadoras vêm de Israel por uma necessidade de sobrevivência que eles tiveram. E é um lugar assim que inspirou bastante, tanto esses 2 livros, né, Os Incansáveis quanto Sonho Grande, quanto essa visita de Israel, foi 2 choques bem impactantes que teve para mim, para conduzir essa transformação. E na música eu sou bem eclético, né? Desde novo eu sempre gostei muito do pagode, depois gostei muito do axé. Aí depois veio o sertanejo, né? Tem o sertanejo fanfarrão e também tem aquele dor de cotovelo dos cornos. Uma perda, mas também gosto do rock nacional, Skank, Jota Quest. E infelizmente, né? Tem aqui, hoje em dia as músicas são meio apelativas, né? Agora com o menino pequeno dentro de casa você tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Principalmente você tem a Alexa dentro de casa, o menino fala uma coisa, ela escuta de um jeito, começa a tocar. Hoje em dia a tal da inteligência artificial pode ser benéfica, mas é muito prejudicial. Música, sou bem eclético, gosto muito de um axé, infelizmente o axé quase que acabou, né? Salvador e as micaretas que tinha no interior de Minas são músicas que eu falo que traz alegria, que todo mundo diverte, todo mundo canta, todo mundo pula. E infelizmente mudou, né? Teve uma transição de geracional que o mercado não acompanhou e as bandas foram morrendo e consequentemente o axé quase acabou. Eu tive a alegria de aqui em Belo Horizonte ter ficado amigo pessoal do Lelo, que foi baixista do Chiclete com Banana e fundou o Baianeiros aqui em BH, tem um bloco de carnaval e tem os shows dele, eu sempre ia nos shows dele. E música era axé da Bahia e a gente vem acompanhando. Cara, que conversa bacana que nós tivemos, Zica. Obrigado pelo convite. Eu agradeço e eu queria falar uma coisa para vocês, assim, para essa audiência nossa, que é muito qualificada, da importância que conversar sobre sucesso é muito fácil, né? Mas são os tropeços, são aquelas volta por cima que a gente dá, são as nossas reinvenções, né, Zica? Que muitas vezes são barulhentas, horas não são barulhentas, né? Mas é que nos transformam e que nos faz pensar e dizer que valeu a pena a trajetória que a gente trilhou até aqui. É falar sobre esses erros e fracassos. O Zica deu uma verdadeira aula aqui, espero que vocês tenham gostado. E gostando, por favor, indiquem, compartilhem, coloca nas suas redes os livros. Depois eu vou pedir pela indicação das músicas também, a gente deixa aqui também as dicas que eu usei, que a gente vai transcrever e deixar lá nos comentários lá. Comentem, compartilhem. A música tem o Zeca Pagodinho. Ainda tem o Zeca Pagodinho. Zica, muito obrigado. Cara, sucesso aí, nós vamos estar juntos aí no Raja, vamos participar e vamos divulgar. E, gente, muito obrigado.
e até o próximo. Obrigado, Carrusca. Obrigado aí de 0 a 1. Conte com a gente, estamos aí nesses 10 anos aí, né, fazendo esse mercado de inovação, tecnologia, novos negócios crescer. Agora com o novo Raja ficando pronto agora, semana que vem. Esperamos ter aí mais 10, 20, 30 anos de prosperidade e venha nos conhecer. Estamos aqui em Belo Horizonte, no Nova Suíça, rua Juscelino Barbosa 421, em frente ao Cefet, na Amazonas. Cara, show de bola. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Um abraço. Entre 0 e 1. Tecnologia, inovação, neurociência e comportamento. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação: Mauro